Você já parou para pensar por que tantos lutam a vida inteira e nunca chegam à liberdade financeira? É quase como correr em uma esteira, muito esforço, suor escorrendo, mas o lugar continua o mesmo. O sistema nos ensinou a acreditar que basta trabalhar duro, acordar cedo, enfrentar trânsito e pagar contas para um dia alcançar prosperidade. Mas essa é a ilusão mais cruel que já venderam para você. Riqueza não nasce do esforço cego, nasce das renúncias inteligentes, das escolhas silenciosas que a maioria evita. O que separa os que conquistam liberdade dos que ficam acorrentados é o conjunto de sacrifícios invisíveis que moldam mentalidade, disciplina e futuro. E se você tiver coragem de enfrentar cada um deles, vai perceber que não se trata apenas de ganhar dinheiro, mas de libertar-se das correntes que te prendem. A cada passo, a cada corte, um novo nível de consciência se abre, e é nesse caminho que poucos ousam caminhar. Mas quem ousa, transforma a própria vida. A primeira renúncia começa onde todos tropeçam, a necessidade de aprovação. Quantas vezes você comprou algo só para impressionar? Quantas vezes gastou o que não tinha para não parecer diferente? O mundo está cheio de pessoas endividadas que dirigem carros financiados apenas para ostentar, que desfilam roupas de marca enquanto mal conseguem pagar o aluguel. Essa busca por validação é uma prisão dourada. O rico entende que não precisa provar nada a ninguém. Ele suporta críticas, piadas e olhares tortos em silêncio, porque sabe que o futuro vale mais do que aplausos momentâneos. E quando você consegue quebrar essa corrente, descobre um inimigo ainda mais perigoso: o tempo desperdiçado. Tempo é a moeda mais valiosa, mas a maioria age como se tivesse uma vida infinita. Horas enterradas em redes sociais, noites gastas em séries intermináveis, finais de semana desperdiçados em distrações que nada acrescentam. Quem acumula riqueza enxerga cada minuto como uma semente. Enquanto uns matam o tempo, outros o plantam em livros, estudos, negócios e projetos que florescem com os anos. É por isso que o relógio, que para muitos é só um objeto, para os ricos é uma arma silenciosa. Mas proteger o tempo tem um preço. Dizer não a convites, evitar ambientes que drenam sua energia e romper com pessoas que insistem em viver na mediocridade. E é exatamente nesse ponto que você se depara com o próximo desafio. Conviver com quem não sonha é como carregar pedras enquanto tenta correr. Pessoas que reclamam o tempo todo, que zombam de quem ousa pensar grande, que repetem frases envenenadas como "dinheiro não traz felicidade" ou "melhor pouco e certo do que arriscar". Essa mentalidade é contagiosa e mata sonhos antes que floresçam. O rico entende que não precisa abandonar sua essência, mas precisa blindar sua mente. O ambiente molda sua visão, e se você não escolher estar cercado de quem pensa grande, será arrastado para o pequeno. Mas afastar-se de pessoas queridas, mesmo que tóxicas, dói. E nesse silêncio doloroso surge outro inimigo invisível: o consumismo. Vivemos mergulhados em um mar de propagandas, ofertas irresistíveis, armadilhas psicológicas criadas para fazer você gastar. Cada clique, cada vitrine, cada notificação é um convite ao consumo. E a maioria cede, acreditando que felicidade está na próxima compra. Só que a conta chega e com ela as dívidas. O rico aprendeu a olhar para além do desejo imediato. Ele entende que cada real não gasto é uma semente de liberdade. Enquanto uns colecionam objetos que se desvalorizam, ele coleciona ativos que se multiplicam. E quando aprende a dizer não ao consumo, descobre que o próximo desafio é ainda mais traiçoeiro: a zona de conforto. A zona de conforto é um lugar macio, quente e sedutor, mas é também o cemitério dos sonhos. O emprego estável, a rotina previsível, a falsa sensação de segurança,
Tudo isso cria uma armadilha invisível. O rico entendeu que nada cresce em terreno estagnado. Ele se arrisca, muda de rota, aceita falhar e recomeçar. É um processo doloroso porque mexe com o medo mais primitivo, o medo de perder. Mas quem não arrisca, não conquista. Quem não ousa nunca chega à liberdade. E, ironicamente, quando você decide sair da zona de conforto, se vê diante de algo ainda mais cruel: a solidão. Poucos suportam os silêncios da jornada. Você vai ser criticado, mal interpretado, isolado. Vai recusar festas, perder convites e ouvir pessoas próximas dizendo que você enlouqueceu. Mas é nessa solidão que grandes ideias germinam. É no silêncio que você escuta a si mesmo e fortalece a convicção de seguir em frente. A solidão pode doer, mas é fértil. Só que ao aprender a suportá-la, você percebe outra ilusão que precisa ser destruída: a segurança do salário fixo. O sistema programou você para acreditar que o contra-cheque no fim do mês é estabilidade, mas não passa de uma coleira dourada. Enquanto sua renda depender de uma única fonte, sua liberdade será apenas um sonho. O rico cria alternativas, multiplica canais de renda, constrói independência. Esse processo exige coragem para abrir mão da tranquilidade que todos defendem. Mas quando você rompe com essa ilusão, se depara com outro inimigo invisível: a pressa. O imediatismo é o veneno do crescimento. Queremos tudo agora: enriquecer em meses, colher sem plantar, ter resultados sem disciplina. Mas riqueza é árvore que cresce devagar, alimentada pelo tempo e pela consistência. O rico entende que paciência é um ativo e que esperar não é perda, mas investimento. É por isso que, enquanto uns desistem porque demora demais, ele continua firme, colhendo frutos que poucos terão paciência de esperar. Mas suportar essa espera é apenas parte da batalha, porque outro inimigo surge dentro da mente: a vitimização. A mentalidade de vítima é confortável. Culpar governo, economia, família ou destino é mais fácil do que assumir responsabilidade. Mas cada vez que você aponta o dedo para fora, abre mão do seu poder interno. A riqueza começa quando você assume que suas escolhas moldam sua vida. É duro engolir isso, mas é libertador. Porque se você é culpado, não pode mudar. Mas se você é responsável, tem controle. O rico vive no controle, mesmo em meio ao caos. Mas essa consciência traz outro peso: a necessidade de disciplina diária. Disciplina não é glamour, é repetição. É acordar cedo, estudar mesmo cansado, economizar quando todos gastam, investir mesmo sem resultados imediatos. Essa rotina silenciosa constrói riqueza invisível, que um dia se torna evidente. Mas a disciplina exige que você sacrifique prazeres pequenos em troca de grandes conquistas. E esse processo abre caminho para um sacrifício ainda maior: suportar a crítica dos que não entendem o seu caminho. Ser apontado, ridicularizado, chamado de mão de vaca ou louco é o preço que se paga por viver diferente. Mas enquanto zombam, você constrói. Enquanto riem, você acumula. Enquanto julgam, você se prepara. E quando os frutos aparecem, os mesmos que criticaram vão querer entender qual foi o segredo. E isso leva a um próximo ponto inevitável: aprender a viver sem buscar reconhecimento. A maioria quer aplausos, quer ser visto, elogiado, admirado. Mas quem busca reconhecimento dificilmente suporta a maratona. O rico entende que a jornada é solitária e que os aplausos só chegam no fim, quando já não fazem tanta diferença. Essa é a diferença brutal entre quem sonha e quem realiza. A capacidade de caminhar no escuro sem plateia. Mas quando você aceita esse silêncio, descobre mais um inimigo oculto: o orgulho. O orgulho faz muitos permanecerem pobres. Gente que não aprende porque acha que já sabe, que não pergunta porque teme parecer fraca, que não muda porque acha que não precisa.
O rico é humilde para aprender sempre, para ouvir, para ajustar, para evoluir. É por isso que, enquanto muitos estacionam, ele continua crescendo. Mas a humildade não vem sem dor, e aceitar que você não sabe tudo abre as portas para outro sacrifício inevitável: a renúncia ao prazer de curto prazo. Abandonar a pressa por gratificação é quase antinatural. Nossa mente quer recompensas rápidas e os pobres vivem alimentando esse vício. Mas o rico entende que cada prazer imediato pode custar a liberdade futura. Ele abre mão do agora para conquistar o sempre. E quando você começa a praticar essa renúncia, algo maior se revela no horizonte. A percepção de que ainda existem sacrifícios mais profundos, escondidos, que poucos sequer imaginam e que vão definir os próximos passos da sua jornada rumo à liberdade financeira. Quando você descobre que a liberdade financeira não se conquista apenas com esforço, mas com escolhas invisíveis que poucos têm coragem de fazer, entende que a jornada está apenas começando. Os primeiros cortes abriram a consciência, mas há um terreno ainda mais profundo de renúncias que diferenciam os que acumulam riqueza dos que passam a vida inteira girando na roda do hamster financeiro. É nesse ponto que surge a segunda parte da caminhada. Um mergulho ainda mais radical em ajustes, cortes e transformações que parecem impensáveis para muitos, mas que se tornam óbvios para quem decidiu nunca mais ser escravo do sistema. Porque enquanto a multidão protege hábitos que os mantêm pobres, os ricos abrem mão de tudo aquilo que prende, distrai e retarda o avanço. Cada passo daqui para frente é mais doloroso, mas também mais libertador. E é justamente por isso que tão poucos continuam até o fim. Um dos maiores sacrifícios é aprender a domar os desejos. Vivemos em uma era em que o marketing conhece suas fraquezas melhor do que você mesmo. Os algoritmos estudam seus cliques, suas buscas, suas vontades mais íntimas e servem a tentação em bandejas digitais. O rico entende que se deixar ser guiado pelo desejo é assinar um contrato invisível de escravidão. Ele sacrifica a dopamina imediata, a compra por impulso e transforma cada desejo em disciplina. Essa batalha não é apenas contra o cartão de crédito, é contra a mente que implora por gratificação. E quando você vence esse campo de batalha interno, descobre que o próximo inimigo não está no bolso, mas no corpo. A preguiça disfarçada de descanso. A maioria confunde descanso com procrastinação. Horas a fio em frente à televisão. Finais de semana inteiros em festas ou navegando sem rumo na internet. O rico também descansa, mas descansa de forma estratégica. Ele sacrifica a preguiça, usa o tempo livre para recarregar a mente, mas sem perder o rumo. Ele entende que cada hora desperdiçada é uma oportunidade assassinada. E quando descobre como usar o tempo de forma consciente, encontra um desafio ainda mais cruel: aprender a viver abaixo do padrão que poderia ostentar. Esse é o corte que separa de vez o rico do aspirante. Quem conquista mais dinheiro tende a elevar o padrão imediatamente. Carro maior, casa melhor, viagens mais caras. É o reflexo da mentalidade que não suporta aparentar menos do que pode. O rico verdadeiro, por outro lado, entende que cada aumento de renda é uma oportunidade de ampliar investimentos, não de aumentar despesas. Ele sacrifica o prazer de mostrar status em troca da liberdade de viver sem pressões. Essa capacidade de viver abaixo do que ganha é a raiz da acumulação. Mas quando você pratica isso, logo percebe que outro sacrifício ainda mais doloroso te espera: aprender a perder para depois ganhar. Poucos aceitam o risco. A multidão prefere a ilusão de segurança a enfrentar a possibilidade de falhar. O rico entende que toda vitória é antecedida por derrotas. Ele sacrifica o medo de perder, coloca seu dinheiro para trabalhar, investe, erra, ajusta e recomeça.
Ele não foge da queda porque sabe que é na queda que se fortalece. Esse sacrifício dói, porque machuca o ego, mas é também a ponte para a verdadeira liberdade. E logo após enfrentar o risco, surge outro corte inevitável: aprender a lidar com a pressão. A pressão de ser responsável por resultados, de tomar decisões difíceis, de administrar recursos que poderiam ser desperdiçados em um piscar de olhos. Muitos não suportam a carga mental que acompanha a riqueza. O rico sacrifica o conforto da leveza e abraça a responsabilidade como parte da jornada. Ele entende que cada decisão errada tem um custo alto, mas também que cada acerto pode multiplicar seu patrimônio de forma exponencial. Essa pressão constante é o preço do controle. Mas ao suportá-la, ele descobre mais uma verdade. Será necessário sacrificar a ideia de que dinheiro é o único objetivo. Dinheiro por si só não sustenta ninguém. Quantos milionários infelizes você já ouviu falar? O rico entende que o dinheiro é apenas a ferramenta que potencializa escolhas. Ele sacrifica a obsessão cega por acumular e coloca no lugar a construção de significado. Liberdade é ter tempo para usar a vida com propósito. Quem se agarra apenas aos números perde a essência. E quando esse entendimento amadurece, outro sacrifício surge: abandonar completamente a comparação com os outros. A comparação é uma prisão invisível. É gastar energia observando o que o vizinho conquistou, o que o colega ostenta, o que o amigo compartilhou nas redes. O rico entende que a única corrida que importa é contra si mesmo. Ele sacrifica a vaidade de competir com os outros e foca em superar sua própria versão anterior. Esse ajuste mental liberta, mas também abre as portas para outro sacrifício: aprender a controlar o silêncio. Enquanto muitos correm para compartilhar cada conquista, cada passo, cada resultado, os ricos escolhem o silêncio. Eles sacrificam a exposição porque sabem que falar demais gera inimigos, atrai inveja e desperta olhos indesejados. No silêncio, constroem impérios invisíveis que só se tornam visíveis quando já estão sólidos. E quando dominam esse silêncio, se veem diante de outro corte: renunciar ao imediatismo emocional. Emoções descontroladas destroem patrimônios. Decisões tomadas na raiva, na euforia ou no desespero custam caro. O rico entende que precisa sacrificar a impulsividade e aprender a agir de forma racional, mesmo quando o coração grita o contrário. Ele transforma a disciplina emocional em estratégia financeira. E quando aprende a controlar as emoções, se vê diante de outro sacrifício ainda mais duro: a renúncia ao excesso de conforto material. Sim, é possível ter mais, mas o rico entende que o excesso é uma armadilha. Casas gigantescas, carros de luxo, roupas que só servem para impressionar. Tudo isso cria dívidas ocultas, preocupações e pressões que corroem a liberdade. O rico sacrifica o excesso em nome da simplicidade estratégica. Ele prefere poucos bens que libertam a muitos bens que aprisionam. E esse pensamento abre caminho para o próximo corte: abandonar desculpas para não agir. A maioria tem justificativas prontas. Não tenho tempo, não tenho sorte, não tenho apoio. O rico sacrifica a desculpa e escolhe a ação. Ele entende que cada justificativa é uma corrente que prende. E quando decide agir, percebe que precisa de mais um ajuste: sacrificar a pressa de ser reconhecido. Riqueza não se constrói em semanas, nem em meses. É um processo de anos. O rico sacrifica a ansiedade por aplausos e aprende a caminhar sem plateia. Ele sabe que os frutos só aparecem para quem tem paciência de cultivar. E essa paciência se conecta a mais uma verdade: será preciso sacrificar a crença de que já chegou ao topo. Os ricos verdadeiros nunca param de aprender.
Eles sacrificam o orgulho de achar que sabem tudo e continuam estudando, ouvindo, se atualizando, porque entendem que o mundo muda e só quem se adapta permanece no jogo. Essa humildade é a chave que mantém a chama acesa. Mas mesmo com tudo isso, ainda há um corte final, o de abrir mão da versão fraca de si mesmo. No fundo, a maior renúncia é abandonar a versão preguiçosa, imediatista, consumista e medrosa que mora dentro de cada um. O rico mata essa versão diariamente, em cada escolha, em cada decisão. Ele sacrifica a parte frágil para fortalecer a parte visionária. Esse é o sacrifício invisível que ninguém vê, mas que constrói impérios silenciosos. E é aqui que o encerramento se conecta. Talvez você esteja se perguntando se vale a pena. Vale, porque a alternativa é viver preso, correndo atrás de salário, acumulando dívidas e assistindo sua vida escorrer por entre os dedos. Como disse Warren Buffett, alguém está sentado à sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. Benjamin Franklin também reforçou: investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Napoleon Hill completaria: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. E Jim Rohn, de forma certeira, dizia: ou você administra seu dinheiro, ou a falta dele administrará você. A pergunta que fica não é se os sacrifícios são difíceis. Eles são. A pergunta é: você está disposto a pagar o preço? Porque se não pagar, o preço já está sendo pago de outra forma, em dívidas, em frustração, em limitações. A vida vai te cobrar de qualquer maneira. A diferença é se você vai pagar com dor sem recompensa ou com disciplina que gera liberdade. Então escolha, decida, sacrifique hoje para colher amanhã. E nunca se esqueça, a liberdade financeira não é um presente, é uma conquista. Se esse vídeo abriu seus olhos, curta, compartilhe e se inscreva, porque aqui você aprende não apenas a ganhar dinheiro, mas a construir a vida que sempre sonhou.